Amém, galera? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 25 a 32. Nós vamos falar hoje de alguém muito especial. A palavra do Senhor diz assim: naquele tempo havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, alma bondosa, e vivia... Já pensou alguém falar isso de você? O Fábio vivia em oração. É um homem que vive em oração. Ana Júlia, vive em oração. Já pensou alguém falar isso de você? Você acha isso pouco ou muito? Hã? Parece pequeno, né? Mas olha só o que a Bíblia fala desse homem. Naquele tempo, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, uma alma bondosa, e ele vivia em oração, na expectativa da chegada do auxílio divino para Israel. Em comunhão com o Espírito Santo, este lhe revelou que ele veria o Messias antes de morrer. Guiado pelo Espírito, entrou no templo naquele dia. Quando os pais do bebê Jesus chegaram para cumprir os rituais da lei, Simeão pegou o menino nos braços e louvou ao Deus: Deus soberano, agora o teu servo já pode ser despedido, eu vou-me em paz, pois as tuas promessas tens cumprido. Com os meus olhos eu vi a salvação, uma luz para outras nações, para que Deus seja revelado, uma glória para Israel, teu povo amado. Amém? O Senhor Jesus abençoe sua palavra nessa noite no seu coração. Nós vamos falar hoje sobre Simeão. Repita comigo: Simeão. Existem vários Simeãos na Bíblia, tá bom? Se você for começar a ler toda a história, desde Gênesis, você vai ver que Simeão é um nome comum na Bíblia, tipo como se fosse Enzo hoje. Valentina. Então, Simeão era um nome comum naquela época, mas esse Simeão que nós vamos falar especificamente é muito especial. E você já vai entender por quê. A primeira coisa que a gente pode falar é que ele era um homem bom. Fala assim: um homem bom. Você é uma pessoa boa? Ou você é uma pessoa rancorosa? Uma pessoa que vive triste? Simeão era um homem bom. E a segunda coisa mais importante que nós vamos falar sobre ele é que ele era um homem que vivia em oração. Simeão, como a gente leu, ele gastou toda a vida dele por uma promessa que foi dada para ele pelo Espírito Santo. Que promessa é essa? De que ele não morreria sem contemplar a salvação, sem ver a salvação. E ele esperou toda a vida dele, como a gente leu no texto. E depois que ele viu o menino Jesus, ele declarou que ele podia morrer em paz, pois ele já tinha contemplado o que havia de melhor na face da terra. E aí eu quero perguntar para você, jovem, que está aqui nessa noite: os seus olhos já contemplaram a salvação? Você tem vivido uma vida que vale a morte de Jesus Cristo? Você tem vivido uma vida que realmente vale aquele sangue que foi derramado na cruz? Nós gastamos a nossa vida com muitas coisas, sim ou sim? E muitas vezes, Jesus nem entra na nossa lista. Nós gastamos a nossa vida para estudar, para conquistar os nossos sonhos, para comprar uma casa, um carro, somos pressionados por isso. Mas Simeão estava gastando a vida dele para encontrar Jesus. E isso era tão sério, ele levava isso tão a sério que ele declarou que ele podia morrer. Ou seja, ele não tinha nada mais a perder, porque a promessa que o Espírito Santo tinha feito para ele havia sido cumprida. Agora, recentemente, morreu uma pessoa que eu não era muito próxima, mas que eu tinha um carinho especial. Lá da cidade que eu morava, lá de Afonso Cláudio. E essa pessoa, quando eu penso nela, eu lembro dela trabalhando. Eu só consigo pensar nessa pessoa trabalhando. Ela trabalhou a vida dela inteira loucamente. Mas não era uma coisa normal.
ela trabalhava, ela tinha um salão, e geralmente salão folga na segunda, não é verdade? Ela não folgava na segunda, ela trabalhava de segunda a sábado. Se você passasse na frente do salão dela 8, 9 horas da noite, ela estava lá trabalhando, ela vivia para trabalhar. E aí ela foi acometida de um câncer. Descobriu que ela estava com câncer e aí, nesse câncer, ela encontrou o Senhor Jesus. E o que é interessante e ao mesmo tempo triste é que antes dela morrer, ela fez um depoimento e ela mesma falou, olha, para de trabalhar um pouco, porque a vida está passando. Hoje eu encontrei Jesus. Hoje eu entendi isso, mas as minhas mãos não conseguem mais cortar um cabelo. Eu não consigo ficar de pé 20 minutos. As minhas clientes que eu valorizava tanto foram remanejadas para outros profissionais. Elas estão seguindo a vida delas, mas eu estou como? Eu estou nessa situação. Pode ser que eu deixe meu filho, deixe meu marido. E quanto tempo eu perdi? Gente, eu estou falando de uma pessoa que tinha muito poder aquisitivo, que podia fazer altas viagens e altas coisas que eu e você consideramos o quê? Uau, esse é meu sonho, eu quero isso. Mas ela não conseguia viver isso porque ela estava viciada em trabalho. E ela faleceu. Então, a história dela me marcou muito, porque foi algo que eu pude ver, era real, ela vivia para trabalhar. E muitas vezes nós estamos gastando a nossa vida com coisas que nós achamos que são primordiais, porque afinal, o trabalho vem do Senhor, o Senhor se agrada que a gente trabalhe, mas é necessário haver um equilíbrio. Gastamos a nossa vida, às vezes, fazendo coisas que não agradam a Deus, ou muitas coisas que talvez agradam ao Senhor, pela nossa falta de equilíbrio, deixamos de nos encontrar com o Senhor diariamente. Gastamos a nossa vida na Netflix, no celular. E o Senhor, você tem gastado a sua vida para o Senhor? Nós corremos para o trabalho, para estudar, tomamos decisões sérias, outras decisões nem tanto, mas eu quero perguntar para você nessa noite, aonde está o Senhor na sua vida? Porque Simeão, ele devia acordar todos os dias pensando assim, Deus, mais um dia, e aí? E aquela promessa que o Senhor fez para mim? Eu já estou ficando um senhor, eu já tenho idade. E a promessa que o Senhor fez para mim, será que é hoje que vai acontecer? E você quando acorda, o que você pensa? Porque hoje nós já acordamos com o telefone na mão, porque ele é o nosso despertador, não é verdade? Aí você para aquele despertador, já vê lá um monte de notificação, bora, já começa o dia, já se arruma, tem que sair correndo para trabalhar. E eu pergunto para você, e o Senhor? Você tem gastado a sua vida para Ele? Olha só o que a palavra do Senhor diz no livro de João, capítulo 15, versículo 16. Lembrem-se, vocês não me escolheram. Eu os escolhi e lancei no mundo para produzir frutos que não se estragarão. Jesus te escolheu e o privilégio é todo seu. E esse é o tema dessa mensagem, o privilégio é todo seu. Porque muitas vezes a gente começa a pensar assim, porque Jesus, né? Jesus, sabadou, chuvinha, eu poderia estar no cinema, eu poderia estar na minha casa descansando, mas olha Deus, anota aí, hein? Estou aqui na igreja, hein? Apaga meus pecados aí, porque olha só, eu estou no salte. Deixa eu te falar um negócio. É pouco ainda o que você está fazendo. O privilégio é todo meu e todo seu. Ainda que tivesse caído uma tempestade lá fora e você estivesse aqui, ainda é pouco. O Senhor não quer sacrifícios, Ele quer coração obediente, coração prostrado. E Simeão realmente entendeu que o privilégio era todo dele em poder contemplar a salvação. Algo que eu e você hoje temos de graça.
E muitas vezes vivemos a nossa vida desmerecendo ou nos esquecendo do sacrifício de Jesus na cruz. Jesus te escolheu. Você está aqui nessa noite porque Jesus te escolheu. E o privilégio é todo seu. O privilégio não é dele. Tem até uns memes aí que falam, né? Alguns erros bíblicos que a gente pergunta para a pessoa, e aí, você quer aceitar Jesus? Que isso é um grande erro. Porque a pessoa não tem que aceitar Jesus, porque é Jesus que escolheu você. Se Jesus escolheu você, você pode fugir para tudo que é lado, não vai ter jeito, Ele vai te pegar. Porque foi Ele que te escolheu. Você pode ficar emburradinho. Não quero. Não dá para mim não. Eu espero que um câncer não precise aparecer na sua vida, né? Que alguma coisa mais desastrosa para você realmente cair sua ficha. Mas Jesus te escolheu, meu lindo. Você não está fazendo um favor para Ele em estar aqui nessa noite, é privilégio seu, privilégio meu. Então, Simeão realmente vivia essa verdade na vida dele. Jesus, ele viu algo único em você. Talvez você não enxerga nada de bom em você. Porque nós somos realmente completamente ruins. Mas quando temos o Senhor Jesus, passamos a ter algo extraordinariamente bom, que é Ele. Então Jesus olhou para você e viu que você era bom. Jesus viu que há potencial em você, que através de você multidões vão conhecer a Ele. E muitas vezes você está desperdiçando essa grande oportunidade que o Senhor te dá de ganhar multidões para Ele. Então veja bem, eu quero que você faça essa reflexão. Eu estou realmente vivendo a vida que vale a pena a morte de Jesus? Eu estou gastando a minha vida ou eu estou passando a minha vida? Você está gastando a sua vida para que Jesus se torne conhecido ou você está simplesmente vivendo e vamos ver o que vai dar? Sabe, se você está aqui nessa noite, eu creio que você está gastando a sua vida para esse Jesus. Mas não se vanglorie disso. Não ache que você é um cristão melhor, porque você está aqui nessa noite. Porque o privilégio é todo seu. Ele te escolheu, Ele me escolheu. Eu estava suja, Ele me limpou. Eu estava perdida, Ele me achou. E o privilégio é todo meu. Palavras nunca serão suficientes para agradecer a Deus tamanha graça e tamanha misericórdia. Então muitas vezes nós viemos cultuar ao Senhor, sentamos na cadeira e falamos assim, e aí, como é que será que vai ser essa palavra hoje? Deixa eu avaliar. Ou então sentamos na cadeira, pegamos o nosso celular. Ou então sentamos na cadeira, cruzamos as nossas pernas e tá. Você acha que você tem gastado a sua vida pelo Senhor? Você acha que isso é ter respeito pela casa de Deus e pelas coisas de Deus? Simeão estava gastando a vida dele por algo que nunca passaria. Algo que ele tinha temor e tremor, ao ponto de morrer por essa causa. Eu sei que você quer viver por essa causa, mas você está disposto a morrer por essa causa? Porque alguns anos atrás, lá no Coliseu, não tem quando a gente canta a música? A perseguição não parou, a igreja... Você sabe o que foi o Coliseu? Você já estudou a história da igreja? Que os cristãos tiveram que ser colocados no meio daquela arena. E toda a cidade estava vendo. Você já viu uma foto do Coliseu? Eu não fui lá ainda, mas eu vou e você vai também, amém? Então, você já viu uma foto do Coliseu? É como se fosse um estádio de futebol. Então, a cidade toda estava ali para assistir os cristãos sendo colocados no meio daquela arena. E eles pegaram os leões famintos que não comiam há dias. E soltaram assim, mais ou menos, sei lá, uns 100 leões naquela arena. E eles não estavam dispostos só a viver por Jesus, não. Eles estavam dispostos a morrer por Ele.
Eles não negaram Jesus até o fim. Imagine a mãe com seu bebezinho, e o leão vindo e abocanhando a cabeça do bebezinho. E a mãe vendo, porque não morreu ainda. Porque eu imagino que quando o leão morde a gente não morde na hora, né? Você vai o quê? Sentindo. E vai o quê? Agonizando. Você está disposto? Porque cantar a música é muito legal, é muito bonito. Sim ou sim? Você está disposto? Ele te escolheu. E Ele me escolheu. Como que nós temos vivido essa vida? Nós queremos muitas vezes impressionar Jesus ou fazer coisas boas. Mas, cara, de verdade não precisa. Jesus te escolheu, isso é tudo, isso basta. Isso é o mais importante. O mais importante não é um homem, um jovem te escolher para casar. O mais importante é que Jesus te escolheu. Se você ficar solteira o resto da sua vida, o noivo te escolheu. Jesus Cristo te escolheu. A sua alegria tem que ser viver para a glória de Deus. E todas as coisas serão acrescentadas na sua vida. Todas as coisas serão acrescentadas que Ele acha que você precisa e não que você quer. O que Jesus anseia de nós é um coração obediente, assim como o coração de Simeão. Presta atenção, Simeão não era profeta, Simeão não era pastor, Simeão não era um instrumentista, não era apóstolo, não era bispo. Não que a Bíblia relate, pelo menos, mas ele era um homem bom e vivia em oração. Seguir a Jesus é algo simples. Você não precisa tentar impressionar Jesus com seus dons e com seus talentos, Ele te escolheu. E o privilégio é todo seu. Então, o que Ele quer de você? Obediência. Se Ele te chamar, você vai falar o quê? Sim. Essa semana eu estava pensando isso a respeito de uma pessoa. Cara, essa pessoa não fala não, ela só fala sim. Se eu chamar ela 3 horas da manhã para ir na rua, comer um cachorro quente e conversar, ela fala sim, sim, sim. Eu admiro muito pessoas que falam sim, porque falar sim, principalmente para as coisas de Deus, requer uma alma curada. Uma alma que confia nas mãos do Senhor. Presta atenção numa coisa. Simeão era um homem bom e que vivia em oração. Talvez você ache que para conquistar o amor do Senhor, você precisa tocar, chapar, rodopiar, falar milhares de línguas estranhas, dar profetada, receber profetada. Profetada é bom, eu gosto bastante, das que não são de caos, né? Mas, cara, não precisa disso. Jesus te escolheu. Você não precisa tentar impressionar a Deus, porque Jesus já te escolheu e Ele te ama. Os títulos, os cargos, pouco importa para Deus. Quando Jesus ele olha para mim, Ele não vê a pastora Gal. Ele vê a filhinha dele. Quando Jesus olha para você, ainda que você tenha milhares de dons e talentos, Ele não vê esse cargo, a sua posição. Ele vê um filho, Ele vê uma filha. Ele vê se eu estou obedecendo ou não, se eu estou guardando mágoa ou não. É isso que Jesus vê quando Ele olha para mim e para você. Mas nós estamos preocupados com o cargo, com a posição. O que vão pensar de mim, Gal? Vão pensar que você é um filho de Deus. Que você ama o Senhor e que você não diz não para a causa dEle. É isso que vão pensar de você. O mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E quando a gente fala manifestação dos filhos de Deus, a gente acha que é um vento, um fogo que vai passar. Não é não, meu lindo, é você levantar da cadeira e gastar a sua vida para Jesus. No seu trabalho. O que você faz? Fala de Jesus lá. O tempo todo. Ah, mas vão me achar chato. Fala com as suas atitudes. Fala com o seu jeito. E aí, né, se o peixe se interessar, você vai lá e pesca ele, obviamente. Mas sabe, Jesus está interessado realmente que você tenha um coração obediente. Ele não vê títulos.
ser filha e ser filho de Deus é melhor do que ter uma posição. É melhor do que ser líder. É melhor do que servir e achar que isso está conquistando Deus. Você servir ao reino de Deus, você não está apagando os seus pecados. O que apaga pecado é arrependimento genuíno. Não é você servir a Deus. Uma pessoa pode vir aqui servir a Deus e está com a vida toda errada, achando que está conquistando Deus, que está melhorando a situação dele com Deus. Não. Deus não é assim. Deus é fiel à palavra dele, e para ser fiel à palavra dele, ainda que ele te ame, ele precisa te dar as consequências dos seus erros, porque ele te ama. Nessa terra nós valorizamos muito a posição, os seguidores, a influência, mas Deus não está olhando para isso. Deus não está olhando se você é um líder, se você é um pastor, se você é um bispo. Não, Deus está olhando para o seu coração, jovem. O seu coração é um coração obediente, quebrantado? Ou você, com o passar do tempo, tem se tornado uma pessoa rancorosa, independente, fechada? Simeão era um homem que buscava a Deus. Gal, como que você sabe disso? O texto relata que ele recebeu uma revelação do Espírito, de que ele não morreria sem ver o Salvador. Então eu posso afirmar que ele era um homem de Deus, porque se ele recebeu a revelação é porque ele buscou a revelação. E muitas vezes nós queremos a revelação de quem Jesus é e daquilo que ele vai fazer, e não buscamos a ele. Não gastamos a nossa vida como Simeão fez. Ele o buscava. Ele vivia em oração. E você, jovem, como é que está? Você sabe como é que é, né? A vida é muito corrida, é muito difícil. Antes de dormir, eu sento lá e faço uma oração. Pois é, agora você tem tempo. Porque quando você formar sua família e tiver filho, aí que você vai ver o que é falta de tempo. Se você tendo tempo não faz, você acha que depois você vai fazer? Você não vai fazer. Porque a gente prioriza aquilo que a gente ama. Então, se eu amo o Senhor, não tem conversa, não tem falta de tempo. Eu conheço pessoas muito próximas a mim que trabalham de 8 às 18. São comprometidas e fiéis a ministérios. Estão aqui servindo sem parar, sem dizer não. Que acordam 4:30 da manhã para ter tempo com Deus. Porque se não for 4:30 da manhã, não tem. Porque dá uma preguicinha, né? Pois é. Então, você está servindo o Deus da preguiça e não o nosso Deus. Simeão vivia em oração. E eu quero pensar com você nessa noite algumas coisas que não nos deixam gastar a nossa vida para Deus. E olha só, presta atenção, quando se trata de Deus, Deus com D maiúsculo mesmo, tudo em caixa alta, Deus, o único Deus, Ele não gosta de economia. Ou você gasta a sua vida para Ele, ou você não gasta nada. Ele não gosta de economia. Quando se trata de entrega, ou é 100%, mas eu estou fazendo 80%, mas para Ele é 0%. Porque ou você entrega 100%, ou você não entrega. Ou você agrada a Deus, ou você não agrada. Ou você busca Deus para ter revelação, ou você não tem revelação. Você vai ter que viver da revelação dos outros. Simeão era esse homem. E é interessante que você não ouve mais falar de Simeão. A gente quase pode falar que Simeão era quase um anônimo. Porque se você ler o texto e não prestar muita atenção, você passa batido na história dele. Mas o Senhor notou Simeão. E fez questão de registrar o nominho dele ali, ó. A promessa que ele fez, ele cumpriu na vida de Simeão, porque ele era um homem que vivia em oração. Você quer saber o que está te impedindo de gastar a sua vida para Deus? Não? Podemos encerrar? Só tem aqui pessoas que já sabem de tudo, é isso? Então, eu vou perguntar de novo e você me responde, amém? Você quer saber como gastar a sua vida para Deus? Eu gosto de resposta.
a primeira coisa que tem nos impedido em gastar a nossa vida para o Senhor? Eu poderia citar inúmeras, mas eu resumi aqui. São as distrações. Diga assim, as distrações. Nós somos bombardeados de informações. Olha aqui. Seu pai, sua mãe, meu pai e minha mãe não sabem o que é isso que a gente vive hoje. Porque eles não tiveram esse bombardeio e essa pressão como nós temos. Você provavelmente vai lembrar dos seus pais com mais ou menos 30, 35 anos. Você consegue lembrar dos seus pais com essa idade? 20, 25 anos. Consegue lembrar com seus pais? Talvez seus pais tenham essa idade. Consegue lembrar dos seus pais essa idade? Então, a maioria já tinha casa própria, carro. E nós já estamos chegando quase nos... Não vou falar aqui, deixa em off. E a gente ainda tem dificuldade de conquistar as coisas, não é verdade? Porque cada ano que passa as coisas estão mais difíceis. Não existia internet. Ou se existia, não era tão de fácil acesso. Era uma internet muito, muito seleta. E nós temos, assim, gastado a nossa vida vendo feed, vendo a vida dos outros. Olha lá como ele está feliz. A gente deixa de viver os momentos para ter a foto. A gente deixa de viver o momento para filmar. Não, porque para guardar para a vida toda, estamos distraídos. A vida está passando e nós estamos com a câmera na mão. Estamos distraídos para o Senhor e para as coisas de Deus. Eu faço as entrevistas de alguns ministérios para a pessoa entrar. E eu sempre pergunto para a pessoa assim, me fala uma fraqueza sua. Antigamente, há pouco tempo atrás, as pessoas respondiam, pornografia, masturbação, né? Realmente fraquezas, vícios. Hoje em dia, é coisa de 10 segundos a pessoa já fala, celular. A minha fraqueza é celular. Eu não consigo ficar sem o celular, eu tenho que ficar clicando ali para ver se alguém falou comigo, eu preciso ver meu feed, eu preciso ver se me deram like. Sim ou sim, gente? E eu quero falar uma coisa para você. O que te faz pecar? Qual é a sua fraqueza? A sua. Agora eu estou falando com você, qual que é a sua fraqueza? O que te faz pecar? Então, se abstenha disso hoje. Diga não para isso hoje. Jogue fora, decida isso nessa noite. É uma decisão. Eu quero ler um texto com você que vai bem claramente te explicar. Mateus capítulo 5, versículo 29 a 30 diz assim. Se querem viver uma vida moralmente pura, façam o seguinte. Olha a receita. Ceguem um olho direito assim que o apanharem um olhar malicioso. É preciso escolher entre viver com um olho só ou sofrer o juízo de ser lançado num depósito de lixo moral, ou seja, o inferno. Se for preciso, amputem a mão direita para que ela não se erga contra ninguém. É melhor ter um membro amputado do que sofrer o juízo de ter um corpo inteiro jogado para o lixo. Jogado no lixo. Jogado no inferno. O que você está falando? Para você arrancar seu olho, cortar sua mão? Não, pelo amor de Deus. Viu, adolescentes? Não façam isso sem a presença de um adulto. O que esse texto está falando? Esse texto está falando assim, ó. O que te faz pecar? Qual é a sua fraqueza? Pensou nela? Então, tira tudo que te lembra, todo gatilho que te faz chegar no pecado. Tudo. O que é tudo? Tudo. Se é o telefone, tira o chip dele. Sei lá, fica incomunicável. Se você precisar falar com alguém, manda uma carta, um fax, e-mail. Não, você está sendo muito radical. Mas é isso que o texto está falando. O texto está falando assim, se você sabe qual é a sua fraqueza, se abstenha dela agora. Se a sua fraqueza é falar mal dos outros, se abstenha disso. Faça o compromisso de não mencionar uma terceira pessoa que não está na roda. Faça o compromisso, avise os seus amigos. Nós estamos falando muito mal da vida dos outros, então a partir de agora, quem falar da vida dos outros que não está presente vai pagar 10.
É porque às vezes as reuniões dos crentes é para falar mal dos outros crentes. Faça o compromisso, fale com as pessoas. Nossa, Gal, mas eu vou me expor muito, não são seus amigos? Se são seus amigos, eles vão te entender e vão te ajudar. É isso que esse texto está falando. Então, o que nos impede de gastar a nossa vida para o Senhor são as distrações. Com o que você anda distraído, o que tem te tirado do foco, o que tem impedido você gastar a sua vida para o Senhor, é isso que você precisa tirar. Uma outra coisa que tem nos impedido gastar a nossa vida para Deus. Diga assim, viver para si. Viver para você mesmo tem te impedido de gastar a sua vida para Deus. O que tem hoje de jovens, adolescentes arrogantes, não ensináveis, rebeldes, egoístas, prepotentes, não dá para contar. Essas pessoas, na verdade, elas só estão exalando aquilo que elas estão cheias. Essas pessoas estão provavelmente machucadas, feridas, e por isso elas decidem viver em um isolamento, independente de tudo e de todos. Pessoas que não querem um discipulado, não acham que precisa de ninguém, que são autossuficientes. Eu não quero me magoar, por isso eu não me relaciono com ninguém, porque vai me ferir, e eu não estou preparado para isso de novo, porque talvez alguém já te feriu. Então, viver para si, você está vivendo para você mesmo, você não está transbordando em ninguém aquilo que você tem recebido da parte do Senhor, e isso está te impedindo de gastar a sua vida para Deus. Lembrando que ou você gasta a sua vida para Deus, ou você não gasta. Só tem essa opção. Então veja bem, preste atenção nisso. Muitas vezes nós estamos vivendo para conquistar os nossos sonhos, para trabalhar, para estudar, para alcançar um diploma. Muitas vezes só para esfregar na cara da família, não é nem porque você gosta daquilo. Muitas vezes está lá num trabalho só para ter seu próprio dinheiro, porque você não quer depender de ninguém, porque você se tornou um independente. Uma pessoa que não aceita ajuda de ninguém. E isso é ruim, porque nós somos o quê? Um corpo, nós precisamos de ajuda, nós somos uma família. Nós somos falhos e pecadores, não podemos viver independentes. Presta atenção nisso. Pessoas que estão vivendo para realizar os seus sonhos, não estão vivendo para Deus. E isso é uma certeza que a palavra do Senhor me garante. Pessoas que estão vivendo para conquistar os seus sonhos, bater as suas metas, não estão vivendo para Deus. Porque nós precisamos sonhar os sonhos de Deus para nós. Às vezes Deus não quer que o seu sonho se realize. Você está preparado para isso? Talvez Deus não quer, por quê? Porque Ele te conhece, sabe que se o seu sonho se realizar, você, pica a mula rapidinho. Nós precisamos viver os sonhos de Deus, e Simeão estava gastando a vida dele só para encontrar o Salvador. Só para encontrar o Salvador. Porque isso é tudo, é o mais importante. Ele viveu a vida dele para encontrar uma outra pessoa. O Salvador, o Cristo. Ele pegou no colo. Ele sentiu como era a textura da pele. Ele pôde olhar nos olhos. Ele pôde ver a face do Senhor Jesus. E pronto, ele podia morrer, porque a vida dele basta. Que amor é esse que Simeão sentia pelo Senhor, que cada geração que passa nós estamos deixando se perder. Que achamos que o privilégio é de Deus de nós estarmos aqui num sábado chuvoso. Que achamos que estamos fazendo muito para Deus quando servimos. Ei, isso não é o topo, isso é o mínimo. Isso é o mínimo. Antigamente, as vigílias eram de 7 da noite, quem lembra dessa época? Só o que tem mais de 30. Até 7 da manhã do outro dia. Hoje em dia, você faz 2 horas de vigília e já tem nego assim, Igual os discípulos não conseguem orar 1 hora.
não tem palavra para orar. Deixa eu falar uma coisa, se você não... Será que eu falo, gente? Se você não consegue orar 1 hora, numa vigília, numa atmosfera que tem várias outras pessoas te impulsionando a orar, um ambiente profético preparado, você não ora em casa não, irmão. Porque a gente só mostra aqui para as pessoas aquilo que a gente vive lá no quartinho. Nós estamos deixando algo se perder na nossa geração. Nós estamos deixando aquele fogo que Simeão tinha de estar disposto a morrer, passar, e estamos achando isso normal. Olha o que a palavra do Senhor diz em Gálatas 2:20. Eu sei que você conhece esse texto, mas eu achei esse muito interessante porque é da versão A Mensagem. E olha só como que ele relata. De fato, eu fui crucificado com Cristo. O meu ego não ocupa mais o primeiro lugar. Repete comigo. De fato, eu fui crucificado com Cristo. E o meu ego não ocupa mais o primeiro lugar. Pouco me importa parecer justo ou ter um bom conceito entre vocês. Olha só o que Paulo está falando. Eu não estou tentando impressionar Deus. Agora Cristo vive em mim. A vida que vivo não é minha, a sua vida não é sua, jovem. Mas é vivida pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. E eu... Põe o texto aí. Dormiu, aleluia, acordou. E eu... Estão dormindo ainda. Não volto mais atrás. É assim que Paulo termina esse texto. E eu não volto mais atrás. Eu estou crucificado com Cristo. O meu ego não ocupa mais o primeiro lugar. A minha vida não é minha. Ou seja, o que Paulo está ensinando para a gente? Não viva para si mesmo, viva para Ele. Não viva para acumular coisas. Paulo falou assim, eu tenho diploma, eu sei falar para grego, para judeu, eu sei falar para todo mundo. Mas isso pouco me importa. Eu considero como esterco, porque agora eu vivo para Deus. Deus não está preocupado com a posição. Você acha que Deus olhava para Paulo e viu o apóstolo Paulo? Não, Deus olhava para Paulo e fala assim, Paulo, meu filhinho, eu vou usar você, Paulo, para registrar tudo. Você vai escrever 14 livros da Bíblia. Toda a geração vai saber quem foi Paulo. Por quê? Porque Paulo amava o Senhor e obedecia ao Senhor. E você quer que as próximas gerações saibam quem é você e aquilo que Deus fez na sua vida, na sua família, as pessoas que você foi usado para curar de câncer, de paralisia. O que você quer viver em Deus? Eu quero só umas bênçãos só, passar na faculdade, né? Tá bom já, né? Ganhar um pouquinho mais. Você não está vivendo para Deus não, jovem. Quando a gente vive para Deus, a gente está em outra atmosfera, a gente busca as coisas do alto. Aqui, deixa eu falar para você, imagina se Simeão, você percebeu que a situação de Simeão estava acontecendo quando José e Maria foram até o templo, que é uma tradição judaica, para apresentar o menino Jesus. Esse é um dos motivos porque a gente apresenta aqui as crianças, os bebês. José e Maria estavam indo fazer isso, estavam indo consagrar Jesus no templo. Lá tem a tradição que tem que ser no 8º dia. Então, veja bem, você já pensou se Simeão, olha aqui, se a pessoa se Simeão vivisse para si mesmo, se naquela reunião específica, tinham várias reuniões, igual aqui na família Vida e Paz, existem várias reuniões, não é? Você já pensou se naquela reunião Simeão não tivesse ido? Deu uma dor de cabeça nele, não vou hoje não. Choveu. Choveu, né? Vai que chove de novo, igual domingo, alaga tudo, não vou nada. Deus sabe do meu coração. Você já pensou se Simeão não tivesse ido naquela reunião? Você já pensou se Simeão vivesse para si próprio e não tivesse ido, ele não teria contemplado a salvação. Ele não teria visto a promessa se cumprir que o Espírito Santo fez para ele. Por isso que quando alguém fala assim, não tem problema, é só um culto, isso é fanática.
O que tem? É só um culto. A pessoa não vir, tem problema? Tem, porque esse pode ser o culto que Deus vai falar com você. Pode ser onde a presença vai manifestar sobre você. Pode ser que chaves se viram na sua mente. Então tem problema sim. Tem problema, porque já pensou se Simeão não tivesse ido nessa? O nome dele nem está escrito na Bíblia. Mas não, ele decidiu não viver para si mesmo. E ele estava lá. E quando José e Maria chegaram com o bebezinho no colo, o Espírito Santo falou, aí, estou cumprindo a promessa agora. É hoje, é agora. Chegou o dia que você vai contemplar a salvação. Chegou o seu dia, jovem, que está aqui nessa noite, que você vai contemplar a salvação. Eu sei que tem muita gente que já aceitou Jesus aqui, mas chegou o dia que você vai reafirmar isso, reafirmar o seu amor, dizer para Deus assim, olha, eu não quero só viver para o Senhor não, eu estou disposto a morrer pelo Senhor também, pode me usar, eis-me aqui, eu coloco os meus sonhos no teu altar, eu não quero mais, eu quero o que o Senhor tem para mim. Chegou o seu dia, é hoje, nesse sábado chuvoso. E uma outra coisa, a última coisa, que nos impede de gastar a nossa vida para o Senhor. É a falta de temor por não ter paternidade. Sabe, agora no início de fevereiro, vão fazer 13 anos que eu perdi o meu pai. Que Jesus o levou, né? Porque graças a Deus o meu pai já tinha o Senhor. E eu me lembro que eu era terrível, tá? Quando eu era criança. Vocês olham assim para mim e falam, nossa, a Gal devia ser uma bênção, né? Não, meu filho. Eu era terrível. Tem uma escadaria lá na minha cidade que ela deve ter, sei lá quantos metros. Mas ela deve ter, sei lá, vou chutar aqui. Uns 2.000 degraus, assim. Afonso Cláudio, quem conhece, quem sabe vai lembrar. Eu tinha mais ou menos uns 5 anos. Eu fui descer aquela escada, gente, de bicicleta. Minha mãe, quando olhou, falou assim, morreu, minha filha, já era. Eu lembro que eu senti alguém me jogando para cima, assim, ó. Depois acordei no sofá de casa, toda arrebentada, toda cheia de arranhão e tal. Eu era terrível. Com 6 meses, gente, eu caí dentro de uma piscina. E quando a minha mãe foi para me pegar assim, eu olhei para ela e falei... Puf! Quando me pegaram, eu estava roxinha, eu era terrível. Então, quando vocês olham para o meu filho, não puxou o pai, não. Porque meu sogro e minha sogra falam assim, gente, Marco Aurélio, não era assim, não. Quem será que ele puxou? Eu fico quieta, né? Mas a minha mãe falou, puxou, Glaucia, você não sabe como que essa menina era terrível. Eu era terrível. Eu tocava a campainha, saía correndo, isso daí era normal, era o mais básico. Nossa, gente, eu era terrível. E eu lembro que quando eu aprontava muito assim, e eu aprontava, só do meu pai olhar para mim assim, ó. Olhou. E ele só fazia assim. Casa a gente conversa. A lágrima já escorria aqui, ó. Que eu sabia que o cinto ia correr solto. O chinelo ia voar. Você que está aqui hoje não sabe o que é isso. Porque talvez ou não tem pai dentro de casa para te mostrar a real da vida. Ou porque você tem um pai ausente que não te corrige, que te dá tudo que você quer na hora que você quer, porque afinal ele é ausente, então ele quer compensar a ausência dele. E eu lembro que o meu pai foi essa pessoa. E eu lembro que as minhas amigas iam brincar na rua. Naquela época se brincava muito na rua. Talvez você também não saiba o que é isso. Mas naquela época se brincava muito na rua. E todas as minhas amigas iam brincar na rua. As crianças da rua. E eu era a única que não podia ir. Meu pai não deixava. E eu chorava. Falava mal dele. Xingava ele. Porque todo mundo vai, mas eu não era todo mundo. Ele falava, não, você não vai brincar de pique-esconde com um monte de macho, porque você é menina, e você não vai, e ponto final, e acabou, e pode chorar que faz bem pro pulmão. Eu agradeço tanto por isso. Limites. E a nossa geração tem se tornado
A geração mais sem temor a Deus que já existiu, porque não conhecemos limites. Não temos paternidade. Não temos famílias estruturadas. A falta de paternidade nos impulsiona a ter dificuldade de ver a Deus como um pai. Um Deus que diz não, que não pode. Pode chorar. Fica à vontade. Faz bem para o pulmão. Porque eu não vou te dar, você não pode fazer isso. Nós temos dificuldade. Alguns até dizem que se arrependem, mas voltam para o mesmo lugar de sujeira, que desagrada o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz em Romanos, capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Olha aqui, se você está vivendo no pecado, aquela fraqueza que nós falamos aqui, você está caminhando para a morte. Eu tenho certeza que você não quer viver assim. Eu tenho certeza que você quer caminhar para caminhos de vida e não de morte. E não existe pecadinho e pecadão. Talvez você ache que o pecado é aquela pessoa que está transando antes do namoro, mas às vezes você namora e só não transa. Mas todo o resto você faz. E você tem coragem de dizer que está vivendo em santidade. Meu lindo, alguém precisa falar essa verdade para você. E o Senhor me escolheu. Você não está vivendo em santidade não, lindo. Daqui a pouco, você engravida aí, porque Satanás ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder, para você ser envergonhado. Vai falar assim, não estava vivendo em santidade? O pecado é um caminho de morte, de destruição, que você acaba não com só a sua vida, mas com toda a sua descendência. Presta atenção aqui, se você não tem um pai, olha aqui, eu sei que eu tenho jovens e adolescentes aqui que não sabem o que é um pai. Talvez seu pai te abandonou, talvez assim como no meu caso, eu tive o privilégio de crescer com a educação do meu pai, mas talvez seu pai faleceu, ele não está mais aqui. Talvez você nunca conheceu o seu pai, talvez você foi adotado, né? Tem um pai que te criou, não é seu pai biológico, amém? Mas se você não tem um pai para colocar limites em você, para te ajudar, procure um pai espiritual, peça ajuda. E você, se já contemplou a salvação, você tem acesso ao Deus Pai, que é melhor do que qualquer pai existente na face da terra. Peça ajuda. Eu preciso de limites, eu preciso melhorar. Deus Pai não é um amuleto que você busca só quando você está passando por momentos difíceis ou quando as coisas vão mal. Eu sei que há poucos pais, a palavra do Senhor relata isso em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. E fala assim, escrevo como um pai, meus filhos. Eu amo vocês e eu quero que vocês sejam adultos e não crianças mimadas. Olha o que você está falando. Há muita gente que não vê a hora de apontar o dedo para vocês, porque vocês têm feito de errado, mas não há muitos pais mesmo. Numericamente falando, nasce mais mulher do que homem. Então, realmente não há muitos pais. E desses que nascem ainda, você pode descartar uns 50%, porque não querem compromisso e assumir a responsabilidade de serem pais, principalmente espirituais. Então, o Senhor já falou, eu sei que tem poucos pais, mas procure um pai. Procure uma mãe espiritual para te ajudar, porque a falta de paternidade tem nos distanciado daquilo que o Senhor tem para nós. Eu sei que há momentos difíceis. Imagine que eu estou aqui bebendo essa água, e aí vem alguém aqui, esbarra em mim e a água cai. O que aconteceu aqui? Fala. Por que eu derrubei a água? Fala. Porque alguém? Não, resposta errada. É porque dentro desse copo tem
Se tivesse café, obviamente, teria derramado café. Imagina que tem aqui uma água de coco, ô glória. Teria derramado o quê? A nossa vida é assim. Muitas vezes as pessoas passam por nós e nós estamos derramando sobre ela aquilo que a gente tem. Muitas vezes você derrama raiva, mágoa, rancor, porque é isso que você está cheio. Gal, mas você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe o que eu já passei. Pessoas me magoaram e me feriram. Sim, mas e Simeão? Com certeza ele passou por isso também, mas ele estava derramando algo que ele tinha e ele queria gastar a vida dele aos pés do Senhor. O próprio Senhor Jesus, quando estava lá naquela cruz, no momento mais difícil da vida dele, e isso serve para eu e você não darmos mais desculpa. Ele falou assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus estava derramando sobre nós o quê? Daquilo que ele estava cheio. Perdão, amor. E o que você tem derramado sobre a vida das pessoas? Talvez você é uma pessoa que ninguém leva você a sério. Para de brincar um pouquinho, já passou da hora já. Olha aqui o que o texto falou. Eu não quero que vocês sejam crianças mimadas. Preste atenção. As distrações, viver para si e a falta de paternidade hoje não são mais um problema para te impedir de gastar a sua vida aos pés do Senhor. Hoje o Senhor pode alinhar o meu coração e o seu coração, para que a gente experimentasse ou começasse a experimentar um próximo nível de amor e de entrega ao Senhor. Presta atenção, Simeão, ele encontrou e segurou Jesus no colo, porque ele entendeu que o privilégio era todo dele. Deus não estava fazendo um favor para ele. Se você está aqui nessa noite, é porque Deus quis que você estivesse aqui nessa noite. Talvez você pensou assim: eu não vou hoje não, está chovendo. Eu estou sempre lá. Hoje eu não vou não. Mas se você está aqui nessa noite, é porque Deus quer algo com você nessa noite. Ele te escolheu. Ele tem te valorizado. E você tem valorizado isso? Ou vivido como se o privilegiado fosse Deus em ter você? Hoje você aprendeu o contrário, que o privilégio é todo seu. Fique de pé em nome de Jesus. E não se distraia. Decida nessa noite se abster das distrações, de viver para si. Seja um filho de Deus, se torne um filho de Deus nessa noite. Tem um Pai do céu que está disposto a te abraçar e te ouvir. Seus lamentos, suas dores. A palavra do Senhor diz em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Presta atenção. Olhe para mim. Ei, olhe para Deus. Mas eu já conheço Jesus há não sei quantos anos. Eu sei de tudo isso que você está falando. Eu estou até bocejando. Olha só o que ele diz. Olha para mim, eu estou batendo a porta. Ele está batendo na sua porta. Se você ouvir o chamado dele para você nessa noite, você não vai só contemplar a salvação, mas você vai poder gastar a sua vida para Deus, que é algo que Simeão não pôde fazer.